Fala, meus cadoches, começando mais um podcast. Eu e meu amigo Diego. A gente estamos aqui, né, com nossa convidada Rayane para falar um pouco do testemunho, né, dela, da vida dela, que é muito importante, né, para ajudar outras pessoas. Como vocês já sabem, né, a gente traz história de fé, um papo descontraído. E a gente trouxe Rayane, que tem uma história muito linda de conversão. Aí, ela que é nossa, da mesma paróquia que a gente, lá do Nossa Senhora Perpétua de Socorro, com o Padre Marcelo. E está assumindo uma caminhada incrível. Hein, Rayane? Agora, como eu já falei, né, essa conversão, essa caminhada, ela encoraja outras pessoas, né? Então me conta um pouco de onde começou ali, né? Bem do comecinho mesmo. Então, eu frequentei a Igreja Católica até meus 12 anos, quando eu estava fazendo a Eucaristia, a primeira Eucaristia, e logo depois disso eu acabei não dando continuidade, não fiz crisma, e realmente me afastei 100%, não frequentava a igreja. Então, tudo começou de muito nova, desde os meus 15 anos, já tendo acesso aos prazeres do mundo, festa, comecei a namorar muito cedo. Então, dos 15 anos até meus 26, foi realmente essa vida. Mas você falou que frequentava a igreja até os 12 Até os 12, anos. que foi quando eu fiz a primeira Eucaristia. A primeira comunhão, aí depois... Depois não frequentei mais, não fiz crisma. Eu também aconteceu isso comigo. Tipo assim, eu fiz a primeira comunhão e não tinha ninguém para me acompanhar. Então a gente acaba que deixa de lado na igreja, porque como a gente é muito jovem, né, qualquer coisa nos leva a outros lugares. Sim. Isso foi o que aconteceu comigo também, e vejo que aconteceu com você, e é o que pode acontecer com outras pessoas, né? Então, deixa até um recado para os pais, né, que encaminham os filhos na fé até a primeira comunhão e depois, sabe? Depois, pelo menos, levar os domingos ali, para manter ele firme na caminhada. Sim. Aí fui para os prazeres do mundo, começando a namorar desde muito cedo, uns 15 anos, e frequentando festas, e mais festas, e bebida. Então, tudo começou também com a bebida em excesso, porque eu ia para as festas, mas não tinha esse controle de beber e ficar tranquila. Era sempre bebendo e sendo filmada, e no outro dia começava aquela zoação. Então, realmente foi uma vida entregue aos prazeres por muitos anos. E é bom que acalha muito esse seu testemunho numa época que a gente está vivendo agora, né? Não, que a gente mora num país do forró, né? São 30 dias de forró. 60, na verdade, né? 60, né? O governo, junto com a prefeitura. E muita gente questiona a gente, né? Por que não vai, por que não sei o quê, e aquilo. Mas eles não sabem o quanto a gente é preenchido de outra forma. Com o Espírito Santo. Muita gente me questionou assim, Kevin, você não vai nenhum dia de forró? Eu falei, depois que você experimenta a salsa, aquela vontade, você não tem como por que você fazer lá, sabe? Eu até vejo alguns jovens que são muito frequentes na paróquia, que vivem mesmo intensamente ali, mas se em algum momento se perdem. E até estranho, porque eu falo, cara, o que é que você está fazendo aí? Porque você está no chiqueiro, queira que não, você vai se melar um pouco. Mesmo que você esteja muito limpo, você vai se melar. Então tem que tomar muito cuidado nos ambientes, no que você se proporciona a viver ali, né? Depois você está no caminho de fé. Porque isso acaba, querendo ou não, você vai estar em um ambiente que te traz coisas que você já viveu. Você não sabe o que é que pode acontecer ali. E, como você falou, a gente sente que não tem mais necessidade, porque já estamos preenchidos de algo maior. E até eu questionei, as meninas falaram um dia desse, né? Vamos um dia no forró, eu disse, eu não me sinto mais confortável. Não é que eu questione, que é errado. Até o padre mesmo fala, né? Não é errado se você quer curtir algum forró, alguma coisa, mas você saiba se comportar como cristão, onde quer que você esteja. Mas eu não me sinto mais bem em estar nesses ambientes. Então, eu não vou forçar, porque uma pessoa está me convidando. Então, acho que ano passado mesmo teve forró todos os dias, não fui em momento nenhum. Porque, queira que não, o pessoal não entende. A gente tem essa inclinação, é da gente. A gente viveu aquilo. Dizer que não é que a gente sinta saudade, mas existe um desejo lá dentro, bem lá dentro mesmo, que se for provocado, como o desejo da carne, em algum momento você pode cair, porque o diabo ele tenta o tempo todo. Então vai que você está lá no meio e você recai, sabe? Então se você pode evitar esses locais, por que não evitar? Ou se for para lá, que seja para buscar alguma ovelha, né? E seja perdida ali no meio. E a nossa carne ela é insaciável. Então, a todo momento, ela vai estar nos tentando a buscar pelo prazer do mundo. Tanto que é uma luta diária. A gente luta todos os dias para abrir mão do pecado, mas se você se coloca nessa disposição de estar lá, nesse ambiente, em algum momento você pode abrir mão
e querer saciar o desejo da carne. Mas aí você falou que até os 12 anos ali você frequentava, depois parou. Aí começou uma vida já, a partir dos 15 anos, começou a namorar, a beber com muita frequência. E aí, qual foi o momento de despertar, assim, que você falou, cara, isso aqui já não dá mais pra mim? Então, aí eu, depois desses 15 anos até os 18, era só mais festa e bebida. Aí eu tive um outro relacionamento com os 18 anos. Foi que quando começou toda essa sexualidade desregrada. Eu vi 9 anos nesse relacionamento, muitos altos e baixos, uma dependência emocional, e eu vivi um sexo totalmente desregrado, porque ele já vinha com essa... Ele já trouxe isso com ele. Já era, posso dizer, aquele vício do sexo, do prazer e bebida e tudo. Então, para mim, essa foi a pior parte, porque foi quando eu tive acesso ao sexo e ficou tudo desregrado. Então, até meus 26 anos, foi nessa luta. Dentro de um relacionamento que eu via que não dava certo, era um vai e volta, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia sair daquela dependência emocional. Foi quando eu estava já com 26 anos que veio essa crise, que eu disse bem assim, eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu vivia muito ansiosa, não conseguia dormir à noite, chorava por tudo. E aí eu me dei conta daquele vazio que existia dentro de mim, que nada no mundo preenchia. Nenhum relacionamento, nenhuma bebida, nem sexo, nada preenchia. Eu lembro até nesse dia que ficou muito marcado, que eu olhava assim para o laguinho e eu só sabia chorar. Eu estava indo fazer uma corrida, eu só chorava e eu ficava me perguntando o que é que eu estou fazendo da minha vida. Foi ali que eu realmente senti esse chamado de dizer assim, você está precisando voltar para a casa do Pai. Aí foi quando eu voltei a frequentar a igreja, às vezes ia aos domingos, aí quando tinha algum domingo que tinha alguma coisa, já não ia. Aí um domingo ia, outro domingo não ia, até realmente conseguir voltar de vez. Porque eu senti também que esse chamado de volta, até isso Deus tem muito cuidado, porque Ele sabia que eu não tinha força suficiente para largar tudo de uma vez só. Né? Como eu falo, tipo, como você falou, a conversão ela é diária e você tem que abdicar aos poucos, porque se você abdica tudo de uma vez só, em algum momento você vai recair para voltar e porque é pior ainda. Mas, tipo, não, hoje vamos começar a missa aos domingos, então todo domingo eu vou à missa. Aí vai à missa todos os domingos. E aí depois você vai começando, entrando mais, participa de algum grupo, vai para alguma pastoral e vai conhecendo cada vez mais a palavra, buscando os sacramentos, para que consiga mesmo chegar a essa conversão, né? Que todo dia a gente busca ser mais santo, né? Sim. Aí, para mim, a pior parte mesmo, quando eu comecei, é porque eu comecei a ver que eu tinha que abrir mão dos prazeres do mundo. E a gente vai lutando, né? De pensar, tá, tô na caminhada com Deus, mas Ele tá me pedindo isso. E é a parte mais difícil de você ter que renunciar. Então, para mim, foi muito difícil esse processo de lutar para viver a castidade, porque eu vim de um sexo desregrado. Então, caía muitas vezes até realmente eu ter o entendimento de que eu estou abrindo mão por amor. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não é por nada, mas é por amor a Deus que eu estou abrindo mão de viver isso. Então, foi ficando mais fácil o processo, foi ficando mais fácil de lidar com os prazeres, de vencer. Abdicar, né? A partir do momento que eu ia conhecendo o amor, eu tive essa certeza de que era por algo maior. E que não é fácil, né? A gente pensa que renunciar é fácil, que a gente vê uma pessoa, às vezes, na igreja, aquela pessoa ali tá de um grupo tal, aquela pessoa tá pregando. Aí a gente pensa, poxa, aquela pessoa tem vida de oração, tem isso, aquilo, outro. Mas, às vezes, não é uma pessoa que está em transformação, né? Como disse, a conversão é diária. Então, todo dia, como tem a frase do PHN, né? Que é por hoje não. Então, por hoje não quero mais pecar. Então, todo dia a gente tem que acordar e falar. Por hoje não quero mais pecar. E pedir forças, né, a Deus, porque se for depender da gente, a graça vem de Deus. E a gente se apega a algo, né? Tipo assim, nós homens, tem como exemplo da castidade São José, né? Sim. Que viveu com Maria ali. E vocês, Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Então, se apega a eles ali, faz orações pedindo mesmo para que se mantenha na castidade. Não é fácil, porque o pecado da carne, principalmente para quem já viveu, né? Quem não experimentou ainda, eu acho que consegue até lidar melhor. Mas quem já experimentou, é que é muito difícil mesmo. Eu creio que seja um dos mais difíceis. Assim, porque a gente consegue viver sem as festas, sem o álcool, que é algo que a gente conhece depois. Mas isso vem da gente, é biológico. Essa questão do sexo, né? De
procriar e tal, vem da humanidade. Então, é que é mais difícil ainda, porque é o que a gente sente, né? Que bem assim mesmo, bem fervoroso ali. A gente vai seguindo ali, renunciando cada dia. Mas aí me conte mais, como é que tá agora a caminhada? Já participa de algum grupo de jovem? Eu lembro que você se crismou agora, não foi? Nessa Foi. sexta, não foi? Sexta-feira eu lembro que a gente era da mesma turma ali. A gente acompanhava um pouco. Tivemos vários encontros juntos ali na Crisma. Eu me formei agora, recebi o sacramento sexta-feira, né? Esse processo aí foi também esse despertado que eu já estava já há um ano na paróquia. Aí foi quando eu vi o Padre Marcelo divulgando que ia abrir as turmas de Crisma e veio esse despertar, que era o sacramento que faltava, né, para completar. E hoje em dia, como eu falei, a conversão é diária, mas o processo acabou se tornando mais leve. É mais fácil você abrir mão do pecado, você consegue lutar, você ter mais forças, justamente porque a graça de Deus vai nos preenchendo. Então, é um processo que eu vou indo. Essa questão mesmo de ter uma pessoa, né? Dessa dependência emocional. Antes eu ficava muito assim, eu vou entrar na igreja e vou encontrar uma pessoa para casar, para ter filhos, porque esse era meu sonho. Só que hoje eu já tirei um pouco mais essa visão, porque eu ficava muito nesse sentido de sempre achar uma pessoa. E se eu não achar? Né? Então, acho que hoje, para mim, Se a missão for outra. Hoje a minha primeira vocação é viver a santidade, que é aquilo que nós somos chamados a viver. Se eu for casar, ótimo. Se eu for para ser leiga, ótimo. Se eu for viver a vida religiosa, ótimo. É tanto que um dia desse me perguntaram, né, na rede social, você pensou em ser freira? Porque às vezes a pessoa não está muito acostumada. E realmente meu processo foi muito radical, no sentido de eu mudei tudo. Roupa, questão, abrir mão de maquiagem, essas coisas assim muito pesadas que eu usava muito. Às vezes a pessoa fica falando, freirinha, chamando. Sim, aí ela perguntou, né? Você pensou em ser freira? Aí eu falei, hoje eu não sei qual é a minha vocação. Se eu disser que eu sei, eu estou mentindo. Mas a minha primeira vocação, aquilo que eu fui chamado, é viver a santidade. Então, se eu estiver pronta no meu processo de santidade, eu vou estar pronta onde Deus quiser me chamar. Aí é isso que eu vou vivendo. E a gente acha que às vezes vocação, questão de ser leigo, ser freira, ser padre, é uma pessoa que está na igreja desde de pequenininho, que a mãe leva, o pai. Então, a gente acha que são pessoas da igreja, não são pessoas de fora que dão um testemunho de vida, que passaram no mundo, tudo, fazendo coisas erradas, assim, pela igreja, né? Que tem um padre Adriano Zandoná, que ele fala, né, que a mãe dele rezou por ele, que ele era um drogado. E frequentava a festa, tudo, e hoje ele é padre, principalmente da Canção Nova. Então, é isso, né? Para muitas pessoas entenderem, né? Que ter vocação não é... Não é nascer assim, né? Não é nascer, ser tudo no tempo padre, de Deus, Então, ali na medida do tempo dele, ele vai trabalhando isso na gente, né? Como você falou, você não sabe qual é a sua vocação. Tipo, não cresceu, tipo, eu conheço a gente andando assim, né? A Rádio Cultura, a Cultura TV, em vários interiores, em várias paróquias, você vê tipo, gente que é criado dentro da igreja mesmo. E, tipo, você se sente, como é que se diz? Meio perdido, porque ele sabe tanto e você sabe tão pouco, mas você tipo, ter a coragem de querer aprender, estar lá todos os dias, viver o Pentecoste, a Páscoa e todas aí, e aprendendo conforme os anos for passando. É difícil, você não vai conhecer tudo, toda a história, porque a história é tão longa, né? Imagina você conhecer tudo, não tem como. Então você vai devagarinho ali, às vezes eu vou ficar me perguntando, por que Deus? Por que eu? Sabe? Por que você quer que eu suba lá no presbitério e proclame a palavra, eu sem saber de nada, não sei nem ler direito assim, por que você me escolheu, sabe? Eu ficava perguntando, aí depois vendo alguns testemunhos, vendo o Padre Marcelo dizendo que ele utiliza de vasos quebrados, se utiliza de vasos quebrados. Então, será que ele não quer me consertar através daquilo ali? E através de encorajar até outras pessoas que não têm essa vocação também, que não têm esse conhecimento para fazer. Então, hoje, tudo que me é dado, que foi ele que me deu, mesmo se eu não souber fazer, eu vou. Eu boto o pé na frente e ele vai me capacitando ali durante o tempo. Um sinal disso é o podcast. A gente não tem conhecimento nenhum de podcast, a gente não tem formação em jornalismo, em algo desse tipo. A gente vem fazendo e melhorando conforme o tempo. E ele vai capacitando a gente para a gente mostrar esse testemunho, uma conversa descontraída. E
trazer outros jovens. Eu estava conversando com o Diego, a gente quer trazer jovens, mesmo que não sejam conhecidos, né? Porque a gente, para pegar esse conhecimento do podcast, a gente precisa trazer gente que converse como a gente, para a gente ir cada vez mais capacitando. Sim. Então, a gente começou com você, que a gente ficou sabendo, né, que você vai assumir aí um grupo jovem nessa caminhada já. E aí é um sinal da sua conversão, né, que está dando certo, que está indo no caminho certo. E aí, quando é que você recebeu esse convite aí para ser coordenadora de um curso, de um grupo jovem? O que é que você achou? O que é que você gostou? Como foi Então, quais são as expectativas ali, né? de fato, eu não esperava, né? Eu recebi o convite do padre. E na hora eu não soube dar uma resposta. Ele falou, não, vá pensar, reze sobre isso. E, de fato, assim, é uma responsabilidade muito grande. E essa confiança dele pensar em mim, né? Em assumir. E eu não me sinto capacitada, ainda estou começando a discernir. Conversei com ele que irei assumir a partir do 2º semestre, para eu ter esse tempinho realmente, mas que, como você falou, Deus capacita, né? Nessa caminhada, o que eu puder entregar de melhor, de levar para o CRI Jovem, né? Já faço parte do CRI Jovem, já tem 1 ano e meio. Já vinha fazendo parte. Comecei como participante, depois me tornei serva e agora recebi esse convite. Então, estou de coração aberto para o que vier, o que eu puder ajudar, o que precisar de mudanças, para levar ainda mais e salvar almas, porque acho que essa é a nossa meta, né? Sim. De estar ali levando a palavra, de tomar uma decisão, de ter comprometimento na nossa vida religiosa. E que não é fácil, né? Os julgamentos e até as críticas, né? Ninguém é perfeito. Ninguém consegue agradar a todos. Então, em algum momento, vão te criticar, vão te julgar, vão falar algumas coisas. Mas aí você segue firme na missão e aquilo foi lhe confiado é porque você tem capacidade para continuar, né? E dar seguimento ao trabalho, porque o jovem é um grupo muito importante de iniciação, tipo, até de conversão, né? Muitos jovens que às vezes não têm tanto conhecimento, têm tanta vivência na igreja, vai ali a primeira vez e experimenta o Espírito Santo, vê uma exposição ao Santíssimo, aquele louvor fervoroso, ali a sala pequenininha, todo mundo cantando, louvando. Então, a galera fica engajada. E também passar para os jovens que, em algum momento, aquela emoção, ela passa. Com certeza. Você já passou desse momento? Já. Da emoção. Assim, às vezes, você ia na missa, principalmente na missa de quarta-feira, né, que é uma missa mais fervorosa, assim, e você chorava, você via o Espírito Santo e tal. E agora, às vezes, você não sente mais isso, não é isso? Sim. Eu estava até falando ontem, a gente teve uma partilha online no grupo. Sim. E eu falando, né, que existe essa maturidade na nossa vida espiritual e a gente precisa entender, porque se você acha que vai estar sempre sentindo arrepio, sempre chorando, chega um momento que você diz assim, eu não estou mais sentindo o que está acontecendo. E é capaz de você querer parar o processo, né? Uhum. Então, comigo, um dia desse até eu vi na rede social, a gente precisa também ter muito cuidado e discernimento com o que a gente escuta, porque hoje a rede social tem muita gente falando da palavra, muita gente levando o evangelho, mas se a gente for absorver tudo, às vezes acaba atrapalhando a nossa mente. E ele falava assim, que se você está deixando de sentir, se você está deixando de chorar na presença de Cristo, é porque você não está dando importância. Não, então, isso tem é uma nada a frase ver. muito pesada. Aí, por exemplo, eu hoje já tenho um pouco mais de experiência, a maturidade. Se eu for para uma adoração de um Santíssimo e eu não chorar, eu não sentir arrepio, quer dizer Você não que eu tá não se estou entregando o valorizando suficiente, Cristo, entende? Existem 2 diferenças. Às vezes você pode estar lá e estar com o pensamento em outra coisa, você não está nem aí, é como se não estivesse na missa. É totalmente diferente de você estar presente, você estar contemplando, mas hoje você não chora mais, porque é uma fase que passa. De início, e até porque também de início a gente precisa disso, é como a gente precisasse desse consolo, né? Não, eu vou numa adoração porque eu preciso chorar, eu preciso me aliviar, e a gente busca realmente isso. Mas com o passar do tempo você vai entendendo que não precisa mais. Você já está mais firme, você já tem mais essa maturidade Porque na até fé. aquele choro é porque é algo que estava te faltando, Sim. é alguma cura que você estava procurando. Então, em algum momento, ele me curou. Então, agora começa a parte difícil, que é o Deus da renúncia, né? É do renunciar, porque o da emoção já passou, já. Não quer dizer que você não vai viver essa emoção em outros momentos. Vai, mas é diferente. Talvez em Pentecostes, ali, quando começar a leitura, dizendo que Deus se apareceu os apóstolos, aí você, caraca, fica imaginando aquilo ali na sua cabeça. Então, é muito legal. Então, aquele Deus de emoção, ele passa e vem o Deus da renúncia, que é mais difícil, de você renunciar aos prazeres da vida. Como ele
falou aí, né? Como a do PHN, a frase. Por hoje não. Por hoje não. Então, por hoje não. Então, você vai. Tipo, começa as coisas simples no trânsito. Às vezes você vai xingar alguém porque passa na sua frente e você fala, por hoje não. Aí vai-se embora, deixa, Deus abençoe. E vai indo. Tem até uma fase nesse nosso processo, né? Primeiro a gente consegue lidar melhor com os pecados mortais, depois você vai criando virtudes no caminho. Por exemplo, aquela pessoa que era muito impaciente se torna paciente, aquela pessoa que era muito estressada. Então, eu vejo também muito esse processo. Muitas das vezes eu já estava no processo de caminhada, mas ainda assim, em casa era explosiva e chorava e me irritava com tudo. Eu ficava pensando, né? A tendência é eu ter que melhorar. Não é só eu abrir mão do pecado mortal, por exemplo, vivo a castidade, mas em casa acabo não tratando a família bem. Não existe isso. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa criar virtudes. Mas tudo isso é um passo a passo. De início, nem sempre a gente vai conseguir controlar, né? Tudo. Mas hoje, assim, para o que eu era e o que eu venho buscando, como a gente já falou, né? É aquele querer diário. É o seu sim diário, é como você se comporta, como você se doa pelo outro, pelas coisas de Deus. Mas, Rani, como é que você fica assim? Porque muitas pessoas julgam, né, a caminhada. E crucificam às vezes. E até quando você erra, porque eles esquecem que só porque a gente está indo para a igreja, a gente não quer dizer que a gente está passivo de não errar. A gente é humano ainda. A gente erra. Então, como é que você lida, talvez, com essa crítica de algum momento que você deu um deslize ou errou ali? Aconteceu já isso com você? Você fala do julgamento do outro do ou eu outro. Comigo mesmo? E com você também, né? Porque a gente acaba... Porque quando a gente peca, a gente tá traindo ele, né? Sim. Então, a gente, quando tá firme na caminhada, a gente se sente mal por trair ele. Você imagina, ele confia tanto na gente, a gente vai lá e trai. É como se fosse trair a confiança do nosso pai afetivo ali, né? Nosso pai de sangue. Então, às vezes a gente se cobra um pouco, se julga isso. Sim. Às vezes eu escuto as pessoas, né, do próprio grupo mesmo falando, você é inspiração, você inspira, você é um exemplo. Porque realmente eu tive essa transformação muito grande. Mas às vezes a pessoa acha que você é um pacotinho perfeitinho. E não, você está em processo. Tem muitas coisas ainda que a gente precisa trabalhar dentro de nós, né? E não vamos ser perfeitos no momento nenhum. E por mais que no dia a dia as pessoas achem que você é perfeita e ter esse apelidinho de freira, essas coisas, mas eu tento muito separar as coisas, porque em algum momento realmente eu posso cair. E se eu cair, levantar, ir para a confissão e não ficar me lamentando, né? De dizer assim, também eu não posso confiar de que eu nunca vou cair. Agora eu já estou no meu processo de conversão, não caio mais. Em algum momento pode acontecer de eu voltar. E se eu voltar, o que é que eu vou fazer? Né? E qual a visão dessas pessoas? Então, às vezes, a pessoa tem muito essa visão de que você é 100% perfeito e se você cair, esses próprios que diziam que você era perfeito vão lhe julgar, eles não vão lhe dar a mão. É muito difícil essa parte. E também a gente ter esse discernimento de que se cair, levanta, vai para a confissão e continua. Porque nós somos humanos. Passível a erro, né? Tem uma frasezinha que eu escuto bastante. Quando a gente dá algum deslize, a gente se estressa às vezes no dia a dia. E você vai para a igreja e faz isso, sabe? Eu, e vai para a igreja para quê? Porque você se estressou em algum momento. E isso às vezes acontece até dentro de casa ali. Em momentos de fraqueza que você tem mesmo. Você tá num ambiente muito hostil, assim, às vezes muita coisa, assim, muita informação, você acaba que perde o controle. E aí você escutar isso, às vezes é triste, porque você está tentando. E você está indo para a igreja justamente que é para melhorar, para conhecer melhor a palavra, ser mais paciente, ser mais resiliente em algumas coisas. E quando as pessoas falam isso, de certa forma desanima você, porque parece que você não está fazendo nada. Né? Você estou tentando todo dia, eu acordo mais cedo, só para rezar. Eu durmo um pouco mais tarde, porque eu preciso rezar. Coloco essas pessoas nas minhas orações e elas são as primeiras a crucificar. E quando a gente vai assumir a coordenadoria, você assume um papel público, né? Então, se você já era inspiradora, você vai se tornar mais ainda. Só que, além de inspiradora, vão te ver como exemplo. E aí, se você erra, que é mais pesado ainda. Vai ser Rayane que está errando, vai ser Rayane a coordenadora que está errando. Então pesa mais. A cobrança é maior. Até a gente, assim, né, por estar tanto dentro da igreja,
viajando, conhecendo, andando com o bispo, com o padre. Então a pessoa fala, caraca, você anda tanto com o padre e você errou. Não, mas a gente tá passivo a erro, a gente erra. Então é saber, tipo, colocar isso na mente das pessoas. Então, às vezes, muita gente, às vezes, incitam você a errar e te julgam porque você erra, sabe? É tomar cuidado, se você pode estar evitando esses lugares, evita e bola para frente. Sim. E você falando, né? As pessoas falam, porque ir para a igreja, vai para a igreja para quê? Como se... E eu estava até compartilhando um dia desse, eu falando, né, que hoje eu tenho a graça de participar da missa diária. Mas nem todos os dias eu estou com vontade de ir para a missa. Mas eu sei que ali é meu lugar. Que é ali onde eu vou buscar meu remédio. E eu nunca vou me arrepender de ter ido para a Santa Missa. Então, não é perfeito. A pessoa vê assim, eita, ela participa da missa todos os dias. Mas você sabe o que está por trás? Tem dias que realmente eu estou com alguma dor, eu estou muito cansada, aí eu penso, hoje eu não vou para a Santa Missa. Aí me vem logo na mente, não, você vai. Porque eu tenho certeza que de lá eu saio melhor. Sim. Eu vou comungar, eu volto melhor, então eu vou conversar. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente se atarefa de tantas coisas, do barulho do mundo, e ali é o seu momento que você vai ter com Deus. Você vai no sacrário, você conversa e você sai melhor. Você está um pouco angustiada. Então, assim, ninguém é perfeito. Cada um está batalhando durante o caminho e as pessoas precisam realmente deixar um pouco, abrir mão essa visão de que a pessoa é perfeita e colocar ela, né, em um pedestal. Isso não vai acontecer. E acontece muito nessas brincadeirinhas, né? Como te chamam de freira, de santo. Olha, não é você o santo? Não, mas não é. Calma, eu tô ainda em processo. E na família, para mim, assim, a batalha ainda é maior, porque eles falam muito, você anda muito na igreja, todo o meu processo de conversão, então ficam muito, às vezes, pegando no pé, então porque até alguns não entendem, na verdade. Momentos de convivência, né, entre eles, você não está lá, você está na igreja. Às vezes dia de domingo mesmo. Dia de domingo, A família está lá, meus irmãos, aí quando dá 3 e pouco eu tenho que sair para ir ajudar na paróquia, depois ir para o grupo. Então, aí minha irmã diz, você não vive mais, você só vive para a igreja. Mas a gente vai tentando explicar a eles também, né? Não adianta a gente também ir com tentar bater, né? Eles na verdade não entendem o processo que a gente passou, e eu vou explicando aos pouquinhos. E é isso. E sobre o servir, o que é que você acha? Você agora faz parte do acolhimento, vai se tornar coordenadora, então esse é um serviço de Deus, serviço para Deus, né? E o serviço é como se fosse devolver aquilo que Ele te deu, né? É isso que você acha mesmo? O que é que você acha servindo ali? Uma vez eu já participava do grupo Cris Jovem, mas eu não tinha nenhuma função assim na paróquia, né? De ajudar realmente na paróquia. E aí uma vez o padre na missa de quarta, ele falou que aquele meu lugar era para outra pessoa estar ocupando. Assim, falando no geral, né? Você que está aí sentado é para outra pessoa estar ocupando. Como quis dizer que era para eu estar em outra função além do servir. E aí eu sempre tentava. Uma vez até eu falei com o Cauã sobre participar dos cerimoniários. E aí era dia de sábado, eu não tinha disponibilidade. Aí depois eu falei com o padre ministro da leitura, né? Sim. Mas não tinha turma. E aí eu ficava tentando. Aí eu falei, não, eu vou entrar no acolhimento. Aí entrei no acolhimento porque eu sentia aquela necessidade realmente de estar ali servindo a paróquia. Porque foi uma paróquia, desde o início, sempre fui muito bem acolhida pelo padre, tudo no geral. E eu já servia no Cris Jovem, mas eu não queria só estar lá, servindo no Cris Jovem. Eu queria servir a paróquia. Então, aos pouquinhos, a gente vai sendo chamado, como você falou. Às vezes, você não estava preparada para alguma função e você entende que Deus te chamou ao serviço e você vai. Então, aos pouquinhos, vai aumentando. O serviço de acolher é um serviço tão importante. Você imagina, você que está lá na porta, sorrindo para a pessoa entrar. Sim. Então, às vezes, é tão prazeroso, sabe? Tipo, eu comecei primeiro como ministro da palavra, depois fui para o acolhimento. E é um serviço que eu gosto bastante. Às vezes, me sinto falta por causa da correria. Às vezes, eu não consigo tanto. E como eu ia terça, quarta, eu estava quase todos os dias lá. E eu comecei a estudar à noite, aí eu não consegui tanto. Mas é um serviço muito legal, porque você vê as pessoas ali, ela é de primeiro contato, né? Buscam uma cadeira, às vezes pegam uma água ali. Sim. E outro serviço que engloba ajudando de tudo um pouco. Na paróquia, né? No acolhimento. Mas agora me conta, a Rayane, fora da igreja, eu vi que você é nutricionista, né? Imagine que massa, né? Você poder ajudar a mulher em 2 viés, seja no viés da fé
e até no viés da alimentação, da beleza, de cuidar do corpo. É duas coisas muito importantes, né? Sim. Até o final do ano passado, eu trabalhava com marmitas saudáveis. Desde a pandemia, eu comecei a trabalhar, acabou fechando tudo e eu não sabia nem fazer nada, nem fazer um arroz. E eu disse à minha mãe, eu vou começar a trabalhar com marmitas. Eu comecei vendendo umas tortinhas. Você tem certeza? Se tenho. Aí, pronto, de 2020 para cá, até final de 2024, eu estava com as marmitas. Só que eu trabalhava com as marmitas e eu tinha muita dificuldade. Ou seja, desde que eu entrei na faculdade de nutrição, eu só vinha tendo mais dificuldade. Eu não conseguia sustentar a alimentação. Eu vivia num processo de... Ou eu estava de dieta fazendo 8 ou 80. Ou eu estava sem comer nada, ou eu estava comendo tudo. Não existia um equilíbrio. Então, por muito tempo, eu ficava assim. Perdia o peso, voltava. Perdia peso, voltava. E até mesmo, já nutricionista, vendendo as marmitas, eu estava muito, muito, muito imensa. E eu ficava assim... Não me alimentava de forma... Não, primeiro que eu não me exercitava. Não me exercitava, não comia bem. Às vezes passava a noite cozinhando, porque ainda não tinha ninguém para ajudar na cozinha. Então, passava a noite e a madrugada toda fazendo marmita. E eu cheguei num estágio que eu cheguei a pesar 103 quilos. E isso também foi resultado de uma vida sem Deus, porque hoje eu entendo que não tem como eu cuidar da minha alimentação, da minha vida, do meu corpo, sem querer conhecer a Deus também. Porque é um autocuidado que está faltando algo. Então, eu lutava tanto por uma dieta, por um corpo, e o principal eu não tinha, que era cuidar do meu espírito, cuidar da minha alma. Então, depois que eu comecei, que eu tive esse retorno na minha vida espiritual, foi que eu consegui melhorar em várias coisas na minha vida. Foi esse despertar no final do ano que eu pensei, eu tive tanta transformação depois que eu voltei para a minha vida espiritual. E de hoje poder me olhar com carinho, de não precisar estar vivendo uma vida restrita, de 8 a 80, ou então buscando no alimento, achando que o alimento é tudo. Sim. E aí eu falei assim, eu não vou mais trabalhar com marmitas. Na verdade, já estava ficando muito cansativo. E eu comecei, né? Ainda não estou desenvolvendo, na verdade, eu não comecei ainda, mas para trabalhar com mulheres. Com mulheres que querem ter uma vida que glorifica, além de uma alimentação. Porque, às vezes, a gente coloca um peso só na comida. Se eu fizer uma dieta, está tudo bem. E o restante? O que é que ainda falta? Sim. Então, é algo que eu estou trabalhando para trabalhar com mulheres, levando esse lado espiritual e a nutrição também. Então, você vai começar a atender, né? Só mulheres, assim. Só com o público de mulher, que é algo que, para mim, chama muito esse acolhimento, se identificar mais. E fazer com que elas também possam ter essa transformação na vida delas. Inclusive, eu lembro, acho que ela levou uma torta uma vez para a Cris, uma delícia a torta, velho. Foi de macaxeira. Às vezes eu ainda levo assim para quermesse. Para quermesse, que já vai chegar comigo, já é bom. Mas é muito legal, porque tipo, você vai inspirar as pessoas não só na fé, mas também ter uma vida saudável. É muito importante. O pessoal pensa que é só por estética, mas não é por estética, é saúde. Lembre que aquele ali é seu templo, né? Templo do Espírito Santo. Tem que cuidar do templo. Então, não é só ir lá e só comer besteira, se alimentar mal, não. Tem que se exercitar, buscar uma alimentação saudável. E aí, Rayane vai ajudar você nisso aí agora. E às vezes, assim, até no processo, a gente vai pegando muitas funções, só que eu não posso esquecer também que eu tenho uma vida, né? De estar ali diariamente me cuidando, na minha alimentação, porque às vezes a gente está muito na paróquia, está fazendo uma coisa atrás da outra e vai se desleixando um pouco. Aí sempre que eu estou meio que querendo fugir, ou então não estou muito certinha na atividade física, na alimentação, eu já um alerta. Porque a qualquer momento você pode acabar tendo comportamentos que você tinha antes, de sedentarismo, de não se alimentar bem. Então tem que ter muito esse cuidado. Não, e a gente até brinca, que na paróquia puxa pro não fazer a dieta, né? São muitos momentos. Porque o que é que te faz sair da dieta, na maioria das vezes, pelo menos ao meu ver, né? É a convivência. Esses momentos fraternos, né? Porque você imagina, você tá lá, todo mundo ali comendo um bolo, um aniversário, e você vai estar com a marmita. Então, às vezes você quer viver esse momento e acaba fugindo um pouco da dieta. É normal. Então, eu tinha muita dificuldade na igreja por conta disso, mas depois eu fui me adaptando ali. Quando eu tinha um bolinho, eu saía fora, eu ia embora. E eu para comer minha marmita, porque
Chegou um momento que eu estava me preparando para competir, aí eu não podia errar em momento nenhum. Mas hoje em dia, não. Você está mais tranquilo, então você consegue, tipo, como é que você diz? Tem um equilíbrio, né? Sim. Eu até brinco do 80-100. Você faz 80% certo e 20% errado. Então, você guarda esses 20% para um aniversário, para quando você quer sair com os amigos, quando você está no CRI Jovem, para você ter esse momento de convivência. Mas aí, quais são os planos de Rayane para o futuro agora? Tipo assim, você já está na caminhada. Tipo, você falou ainda que não tem o discernimento da sua vocação, mas você tem algo em mente assim? A gente tem algum desejo lá no fundo, lá no fundo. Algo em mente sobre essa parte da vocação? É. Mas ainda estou trabalhando muito isso. De verdade, eu não sei. É como eu falei, né? Sempre tive esse desejo de matrimônio, de casar. É algo que tem dentro do meu coração, lá no fundo. Mas realmente eu não sei se vai acontecer, né? Se eu vou conseguir realizar. Então, é como eu falei, o chamado à santidade, estou vivendo esse processo. E onde Deus me chamar, eu vou. Sim. Sei lá, se eu for para a vida religiosa e for um chamado, é algo que eu quero? Não. Mas se eu for chamada a isso, Sim. eu não irei recusar. Eis-me Mas aqui. o que está no coração mesmo é isso, é construir uma família, ter filhos, casar. Não, Então, a gente vai trabalhando isso aí. E Rayane como pessoa? Seria essa questão de seguir como nutricionista e incentivando as mulheres mesmo? Sim, o que eu quero nesse momento é isso, trazer esse meu lado, porque hoje eu não consigo mais separar a espiritualidade da nutrição. Eu não quero só passar uma dieta para elas, eu quero criar, né? O que eu tenho em mente é criar um grupo, um clube Rayane Ferreira, para que eu possa atender também. Não é nem uma questão de atendimento, assim, em consultório, que nem a pessoa vai e faz uma dieta, mas um acompanhamento online, onde eu possa trabalhar a nutrição e a espiritualidade. Porque, para mim, hoje não caminham mais separados, por conta da minha transformação Não, que eu tive. e isso como pessoa é um diferencial, né? Isso é um diferencial, queira que não, é algo que agrega muito no seu trabalho. Imagina, você vai incentivar a pessoa na fé e na vida saudável ali. Então, são duas coisas que caminham muito juntas e que vai agregar bastante. Mas você teria algum recado assim para os jovens, ou até um convite assim para eles, de exemplo, tipo, falar algo? Acho que o que eu falaria é para eles se permitirem viver essa transformação, porque às vezes a gente até está na caminhada, mas não consegue se desprender do mundo ainda. É um pé lá e um cá. Realmente é algo muito difícil, mas a partir do momento que você tira esse peso de que você está como se Deus estivesse assim, lhe tirando algo bom, você entender que Ele está lhe dando algo muito maior. Então, vale a pena renunciar ao mundo, vale a pena renunciar à nossa carne por um amor maior. Então, é uma frase, né, de Santo Agostinho que fala que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se permitir conhecer a Cristo, se permitir conhecer esse amor, que é a única coisa que vai nos preencher. Todo esse vazio que existe dentro de nós só é preenchido através do amor de Deus. Sim. E aí você vai procurando coisas que gerem identificação, né? Tipo, tem um CRI Jovem, lá na paróquia mesmo são Tem tantos muitos grupos. grupos. Tem os Sentinelas, Ela Sentinelas da Damasco, Manhã, né? Damasco, Damasco. Terço Jovem. Então você vai procurando Vários ali. grupos. Você não está sozinho nessa caminhada. É algo muito importante, porque se você tentar estar o tempo todo sozinho, você não vai muito longe. Então, foi muito importante para mim. Depois que eu entrei na paróquia, eu já procurar um grupo. Sim. Porque eu tinha pessoas ali que eu poderia contar. Então, é muito importante. Às vezes, a pessoa não tem ninguém, ou E até então as pra próprias ensinar amizades. também, As próprias amizades do mundo não vão influenciar você. É tanto que, hoje em dia, das pessoas que eu vivia antes, se eu for contar no dedo, quase ninguém que diz assim, poxa, eu estou tão feliz por você, pela sua caminhada, gosto de acompanhar o conteúdo que você fala. Então, muita gente vai se afastar. E é nessa hora que a gente pensa assim, não posso perder certas amizades, então não vou por esse caminho. Eu prefiro continuar onde eu estou. Mas saiba que no caminho de Deus também você vai encontrar pessoas de Deus que vai te fortalecer. Sim. E são pessoas fiéis, né? Tipo, você imagina. E é muito importante, como você falou, procurar um grupo. E às vezes você fica meio na dúvida ainda, meio com vergonha. Entrar num grupo desse é fortalecedor, porque vai ter outros jovens, vai ter outras pessoas se sentindo, vai gerar uma identificação com você ali. E não tenha medo, não. Ninguém tá ali para te julgar, não. Tá todo mundo ali para realmente te ajudar e acompanhar na fé, seja uma dúvida que você tenha, ou qualquer outra coisa. Ninguém sabe de tudo. Então você vai lá para conhecer mesmo.
tiver dúvida, pergunta. Não tenha vergonha. Eu tinha vergonha de perguntar, sabe, algumas coisas. Por que tá acontecendo isso aqui? Eu não sei o que é, sabe? E aí, nessa convivência, a gente vai aprendendo. E aí, até dou um conselho, né? Se tiver dúvida, pergunta. Hoje em dia, a gente anda com o celular aqui. O tempo Qualquer todo. coisa, pode tirar dúvida. Então, você pega ali rapidinho. Por que acontece isso na missa? Porque o pessoal tá de joelho e tal. E vai embora. E vai tirando essas dúvidas. Eu acho que o principal também é não se comparar com a caminhada do outro, porque é algo que também nos atrapalha. Às vezes você tem uma pessoa ali que é um exemplo, né? Mas você não está conseguindo ser igual a ela. Isso vai te barrar, porque você quer a todo tempo, não, se eu não for igual a fulano, não está resolvendo. E cada um vai passar pelo seu processo. Meu processo de conversão foi realmente muito radical, mas tem pessoas que ainda não vão conseguir mais viver lenta, essa né? radicalidade, né, do evangelho. Mas é um dia de cada vez. Deus Na hora de é Deus, né? paciente, Deus é bondoso e Ele vai nos entender, né, nesse nosso processo de caminhada. Não se preocupa não, que ele vai lhe Vai resgatar. estar esperando o tempo todo por nós. Deus chama todo mundo, né? Ama todo mundo. Ele é paciente, ele é amoroso, ele é caridoso. Então, onde você estiver, ele está ali e vai lhe chamar. E mesmo que você, às vezes, esteja inseguro ou tenha dúvida ou não queira, em algum momento, ele vai lhe pescar e você vai vir embora, vai vir para cá. Então, é muito importante. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Foi muito bom ter esse papo com você, trocar essa ideia. E que Deus te conceda mais e mais coisas, que você permaneça no caminho. E se em algum momento você cair, que você levante novamente, permaneça e tente novamente. E que seja inspiradora para esses jovens, né? Agora assumindo o CRI Jovem, é um movimento muito importante. Então, tem quantas pessoas lá no grupo? No grupo a gente tem uns 170, mas assim, muita gente hoje em dia às vezes não frequenta com... Sim. Assim, não está tão frequente, né? De servos nós temos 14, que é o que está por trás de tudo para organizar Faz as acontecer, coisas, né? fazer acontecer. De membros mesmo, no geral, de participantes, no grupo tem 170, mas que frequenta mesmo é bem menos, né? Vai tendo aquela rotatividade. Eles vão chegando pessoas novas, às vezes a pessoa... E às vezes é realmente isso, às vezes a pessoa se encontra em um grupo, vai conhecer, mas vai se encontrar no Sentinelas. Ou então vai no Sentinelas e depois vai conhecer o Texto Jovem e se encontra no Texto Jovem. Então, cada grupo tem seu carisma. Sim. E a pessoa vai se identificar onde ela... Isso, né? É normal. Até de momento também. O bom né? é você conhecer realmente. Tá aberto a conhecer os grupos. Eu até falo, tipo assim, eu não tenho muita identificação com grupos jovens. Tipo assim, de verdade. Tem pessoas que... Eu não tenho muita identificação. Aí eu até falei para o Marcelo, perguntei ele, pô, por que isso, né? Tipo, não tenho uma identificação, não sinto tanto desejo em participar do grupo jovem. Sim. Mas eu acho que é porque eu amadureci muito cedo, sabe? Tipo, já sou pai, já tenho um Miguel, já constituí uma família. Então, às vezes algumas coisas não me identificam tanto, não me gera tanta identificação. Mas às vezes eu vou para conhecer, às vezes eu participo de algumas coisas. Se precisar da gente também, né? Contar com a gente aí. Pra gente ir lá, participar de algum dia, não tem problema não. Aquele dia a importância de ter esse elo, né, dos grupos, hein? Cada um se ajudar nesses momentos. Aconteceu uma coisa, a gente não era muito juntos, os grupos da paróquia, né? Mas a gente fez um retiro da Crisma, que o padre uniu todo mundo. E esse retiro aí... Eu estava como participante, né? Eu não servi no dia, mas eu olhava para vocês assim, eu ficava admirada da forma que vocês estavam se dando tão bem. E realmente teve uma época, como ele falou, que criou esse... Cada um viveu por si. Ninguém sabe o porquê. Todo mundo teve aversão, assim, mas não tinha tipo, foi por causa disso, não. Mas o retiro que teve da Crisma, que a gente tava todo mundo servindo, foi assim... E o padre disse, no dia, né, quando a gente chegou, juntou todo mundo lá na frente e falou: Sentinelas é o Texto Jovem é o CRI Jovem é Damasco é JC, né? É JC. Então, para realmente ter essa unidade, viver... Porque não adianta a gente ser da paróquia, estar em grupo e um viver em guerra com o outro. Né? Tem que estar junto, né? Para esses momentos. Cada um vai ter seu carisma. Cada um tem o Texto Jovem. Pode ter 20 grupos jovens, mas cada um vai ter o seu carisma. E é assim. Ninguém vai tomar, o povo vai achar que vai tomar. O povo fala muita coisa também, né? Hoje em dia. Até a questão da pregação, né? Tipo, são pregações diferentes, são jeitos diferentes de trabalhar. Até, sei lá, tipo assim, pelo que eu vejo, né? O CRI Jovem é um grupo mais, tipo assim, de conversão. Tipo, a galera que já viveu. Já o Sentinelas é um pessoal que já sempre viveu dentro da igreja.
tá desde pequenininho mesmo. Não que no Cris Jovem não tenha isso, mas tipo, você vê a diferença, assim, né? Do jeito, do modo. E aí cada um vai se identificando, vai puxando essa galera e no final tá todo mundo junto ali pra... E o meu primeiro retiro foi o Sentinelas. Eu fui. ACC. Ele tem uma idade mais de adolescentes, né? É. Eu sou mais... Tipo, tenho 28 anos. Aí eu ficava no meio de tanta adolescente. Eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas, assim, foi algo muito bom. Porque realmente ali eu estava presente no momento de adoração. E eu já frequentava o Cris Jovem também, estava recente. Mas eu acabei me identificando mais com o Cris Jovem, acho que por conta da idade. Por ser um grupo jovem adulto, né? E o Sentinela é mais adolescente. Mas é justamente isso. É se identificar com o grupo e onde você se sente mais à vontade. Vai ser sobre cerimoniário. Você já pensou foi ser cerimoniário que você falou aí? Ele vai ser cerimoniário também. Foi, assim, nessa de querer ajudar a paróquia, eu ficava... Aí o padre, eu lembro que ele disse, né? Tem vagas, vem ajudar no altar. Eu disse, vou. Mas aí, quando o Cauã disse era dia de sábado, eu não tinha disponibilidade. Inclusive, tem uma turma aberta. Se você quiser ser cerimoniário, fala comigo aqui. Vou deixar meu número aí no link pra vocês entrarem em contato comigo para ser cerimoniário. É muito importante você ver o altar, viu? Mas é o padre que tá com essa ideia agora, quer que eu vire cerimoniário, mas não vou virar não, velho. Já tá achando um pouco, né? Tanta já tem coisa. tanta função, velho. Tipo, acolhimento, ministro da palavra, eventos, eu sou o alvo, você vai. Eis-me aqui, o servo do Senhor. Se o padre quiser... não. Deus chamar, você vai. Foi me perguntaram, você faz parte do grupo de oração? Eu já fiz parte do Bom Pastor, Diego na época também participava. E é um grupo muito legal de intercessão, que é muito bom você conhecer também, participar desse grupo, que ali fortalece. Eu lembro que quando a gente ia para um dia de oração, era um preparo imenso. Tipo, antes, né? Rezava 2 terços, e aí tinha uma lista de orações que você tinha que fazer, depois fazer uma de descontaminação. É bem legal, assim, de você participar e fortalecer, porque você fica forte de espírito mesmo. Tem tanta coisa ali que às vezes você presencia, às vezes, né? Que você às vezes não está acostumado, mas que você fica firme ali na fé. Acho que tem mais alguma coisa, Raine, para falar assim, que você queira, que Deus está tocando no seu coração aí? Acho que já consegui falar tudo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente colocou o quadro ali de São Bento, nosso padrinho do podcast, tá aqui também, aí no meio. E esses produtos religiosos a gente vende aqui na Livraria Cultura, se você precisar. Pode falar aqui com a gente. O Diego, comigo, o Levi, que tá ali na técnica. Não vim presencialmente aqui, né? Rua Apropriar 222, né? Isso aí. Já aprendi, já tô agora... Daqui onde ele tá ali, já. Daqui tá ali na porta também, nosso contribuinte, né? Nosso contribuinte, Mas é bem legal essa questão. Acho que a gente vai encerrando aqui mais um podcast, mais um Kadosh. Mais uma vez, muito obrigado, Raine, por se disponibilizar, vir aqui e compartilhar seu testemunho, né? Às vezes não é fácil falar, né, sobre o que a gente já foi, mas é muito importante mostrar essa mudança para que inspire outras pessoas e quanto mais jovens puder mudar. E o Kadosh está aqui para isso, para a gente evangelizar da nossa maneira. Tipo, seja falando nossos testemunhos. Então, muito obrigado de novo. Tá? Se você quiser fazer um convite para os jovens, né? Para ir conhecer o Cris Jovem lá na paróquia, dizer qual o horário de participação e tudo mais. Eu agradeço o convite. Sempre que precisar de alguma coisa, algo, pode contar comigo. E para os jovens que quiserem conhecer o Cris Jovem, todo domingo. A gente se reúne primeiro para participar da Santa Missa às 17 horas. E depois, logo, tem um grupo lá na paróquia mesmo, no Auditório Padre Flávio. Então, cada encontro a gente vai colocando um tema. Tem dias que é dia de adoração, ou então falar sobre um pouco da palavra. E cada encontro a gente vai trazendo um assunto diferente. Então, quem se sentir à vontade, então começar a seguir lá na rede social, @grupo Cris Jovem, entrar em contato pelo WhatsApp, quiser saber mais informações. Então, a gente vai deixar o Instagram de Rayane, o Instagram do Cris Jovem também na descrição do vídeo, no nosso Instagram lá também, para a gente postar. A gente vai deixar lá. Então, se você se sentiu tocado, fale lá para entrar em contato com ela, tá? Quer falar alguma coisa de você? Não, só agradecer, né? Porque isso é muito importante, testemunho, né, de vida, para a gente passar para outras pessoas, né? Que quem está ali na igreja não é uma pessoa perfeita, né?
Foi uma pessoa que foi moldada. Deus moldou e está em construção ainda, né? Está moldando ainda. E é isso. Até o podcast, anotei aí, até o podcast 100, Diego se tornou padre. Hã? Eu não entendi não isso aí. As brincadeiras da parte. Muito obrigado, Kadosh, por mais um podcast e aguarde os próximos episódios. Valeu!